Boa noite mais uma vez a todos vocês. Eu, na minha fala, não cumprimentei o vice-prefeito Aldo Pacchia. Esse é uma figura também política na nossa cidade, aí, pelo qual, desde 1993, a gente se conhece enquanto vereador. Era líder do governo na época, né, Aldo Pacchia. Sempre representando também a Volta Grande na época. Hoje nós temos o Cabelo também, agora aumentou o time, né? Então, por isso que as coisas estão saindo. Parabéns, Cabelo. Parabéns realmente por tudo que está saindo lá. Desses anos que eu venho caminhando, os entendimentos da política, seu Aldo, eu tenho observado a dinâmica dos governos desses últimos anos e confesso que é momento que dá vontade de parar. Eu comento com o amigo Luciano, vereador, também com o meu amigo Silvio, e o Pablo, enfim, os vereadores, a gente comenta aqui. Mas, em outros momentos, o que me motiva a continuar realmente é a fé, pastor. Somente a fé que me traz aqui, que me faz continuar essa caminhada. E por isso que eu resolvi fazer isso, presidente. Que a razão em defender o que acreditamos me levanta a cada dia a estar nessa posição e, de repente, a buscar objetivos para a cidade. Mas a razão em defender o que acreditamos realmente é o que me impulsiona. Passei essa semana, secretário Ronei, em frente ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais e encontrei lá uma faixa que dizia assim: a favor dos agricultores, não a reforma da Previdência Social. Quem produz alimento não pode ser penalizado com a reforma da Previdência. Lendo essa frase, me perguntei, o que nós estamos fazendo por aqueles que trabalham de domingo a domingo? Enfrentam sol, chuva, frio, trabalham sem saber se seus produtos serão suficientes para custar a safra seguinte, ou se os valores dos produtos estarão em alta, se estarão expostos a algum tipo de pragas, ou se o seu corpo suportará produzir o que deseja. Se o clima está a seu favor, o seu diesel, será que é um absurdo que está aí o diesel para praticamente o mesmo preço da gasolina? Quem aguenta preparar a terra, plantar, colher, transportar? Não é verdade, secretário? Não vejo outra alternativa a não ser sair em defesa dos trabalhadores da indústria, do comércio, principalmente dos agricultores. Assumo em definitivo o meu descontentamento com o governo que está aí. Pensamos que seria um governo do povo. Eu acreditei, pela fé eu votei. Eu acreditei, eu fiz a minha parte. Triste engano. Triste engano. É um governo do alto escalão. Um governo que se virou em favor da minoria e traiu o povo brasileiro. Ao invés de cobrar os maiores devedores desse país, resolveu ser cruel dos que menos têm, penalizando-os, tornando-os escravos da Previdência Social. E por que escravo? Porque pagarão uma vida toda para a nata azedada dessa nação usufruir. Não chega a infinita gama de impostos, taxas, contribuições, o baixo salário, agora virá o golpe fatal em açoites. Os trabalhadores trazido o crescimento dessa nação e agora são tratados dessa maneira, sendo chicoteados pelas imposições do presidente no tronco arrumado pelo Congresso Nacional. E ai daquele deputado que ir contra, provavelmente vai ficar sem as esmolas das emendas parlamentares. Esmola das emendas parlamentares, que eles fazem disso sempre nas eleições. Será que a gente sabe que isso está tramitando no Congresso Nacional a proposta da emenda à Constituição que trata da reforma da Previdência. Eu não sou contra a reforma. Fique bem claro que eu não sou contra a reforma da Previdência. Eu sou contra da maneira que está se impondo. Deveria ser adotado um critério daqui para frente, ou seja, aqueles que forem iniciar agora, enquadrar-se-ia nas regras, aqueles que forem se aposentar agora, e não, nunca, jamais, aqueles ao longo dos 35 anos de trabalho ser penalizados pelos erros dos gestores da Previdência, corruptos, exploradores do suor dos trabalhadores, nós os repudiamos. Vejamos, há dúvidas entre os trabalhadores. A principal mudança é a elevação da idade mínima e do tempo mínimo de contribuição para conseguir obter a aposentadoria, mas o cálculo do valor do benefício também sofrerá alterações. Preste atenção, esse é para o nosso futuro,
Vamos prestar muita atenção nisso aqui, gente. Isso está passando despercebido. O governo defende que as revisões da aposentadoria devem ser realizadas para equilibrar as contas da União e se adequar a um novo perfil etário da sociedade brasileira, que vem mudando com o aumento da expectativa de vida e da redução do número de nascimento. Esse cenário leva à longevidade da população, gerando uma situação insustentável na visão dos membros da equipe do governo, é isso que eles estão falando. Como meio de ideias a serem apreciados pelo Congresso Nacional, expõe alternativas com a que a população entenda a necessidade de realizar a reforma. Todo mundo está falando, tem que fazer, não é que todo mundo está falando isso? Todo mundo. Tem que fazer a reforma, tem que fazer porque todo mundo está falando, tem que fazer porque acha que tem que fazer. E os pontos cruciais, a verdadeira causa déficit que o governo federal alega desvincular Previdência da Seguridade Social, combater a sonegação, a renúncia às isenções, a corrupção, as aposentadorias abonadas de alguns altos cargos. Exemplos: um governador, senador ou deputado com um período curto, meses, mandato onde filhos e netos de alguns servidores ganham pensão por muitos anos. Acabar com a DRU, desvinculação das receitas da União que gera destinação dos recursos de um fim para outro, e melhorar a gestão da Previdência, dentre outras questões. Já estou terminando aqui. A proposta do presidente, Sua Excelência Jair Messias Bolsonaro, e defendida por alguns, está maculada, gente. Está totalmente maculada de dispositivos que propõem um massacre ao cidadão menos favorecido, impossibilitando a grande massa o acesso aos benefícios previdenciários. Eu vou citar alguns pontos. Alguns pontos aqui. A idade definida de aposentadoria aos 65 para homens e 62 para mulheres, sendo aumentada conforme os índices de expectativa de vida, dificultando a possibilidade de aposentação. Segundo, o valor da aposentadoria relacionado com o tempo de contribuição e o valor que irá receber. De forma colocada, ficará praticamente impossível alguém se aposentar com 65 anos e com aposentadoria integral. Terceiro, há um retrocesso no que tange o direito da aposentadoria das mulheres, aumentando drástica e subitamente a idade de aposentação para 62 de idade mínima, desconsiderando a dupla e tripla jornada desempenhada pelas mulheres brasileiras. Quarto, os trabalhadores e trabalhadoras rurais serão duramente afetados, pois a proposta não preserva particularidades e especialidades, o desgaste físico diário sofrido pelos trabalhadores rurais, sem as mesmas regras de proteção trabalhista, vez que produz a grande maioria para si e para a população, em regime de economia familiar, sem carteira de trabalho e qualquer proteção. 5. Pela proposta, não haverá alterações nas altas aposentadorias. Quem ganha muito não vai mudar nada, gente. Mais uma vez, o povo vai pagar. 7. Trata todas as categorias igualmente, desconsiderando suas especialidades. 8. Não cumulativamente de pensões e pensionistas, pois o cidadão contribui e, quando há o direito de usufruir, lhe é tirado. 9. Desconsidera que a Previdência caracteriza como distribuição de renda, geração de economias locais, aposentados gastam no comércio local. Não é verdade? Sendo que muitos municípios, a maior parte do dinheiro circula na cidade, provém dos aposentados. Que o idoso não possui um sistema de assistência ampla do poder público e depende desses parcos recursos para cuidar de sua saúde, não é verdade? Que a Constituição tem como prioridade o idoso e a Previdência pode lhe garantir qualidade de vida. Que muitos estão devendo à Previdência. Bancos, empresas, e o mais fraco vai ter que pagar a conta mais uma vez. Que há corrupção e desvios nos recursos da Previdência, gerando déficit. Por fim, frente a essas colocações, eu reitero minhas afirmações da audiência pública de 2017, Cabelo lembra muito bem dessa audiência pública de 2017, que já repudiamos tal ação. Sou contrário à reforma como se encontra. Defendo a rejeição e seu arquivamento. Ou seja, nós como políticos temos que nos posicionar frente às ações do governo do Estado, frente às ações do governo federal. Assim como eu repudio o governo estadual também, por vir em São Bento, vir em Mafra e não vir em Rio Negrinho. Ele vai deixar para vir ano que vem para pedir voto? Cadê as emendas parlamentares? O presidente não consegue agendar uma sequer reunião com ele. Então, assim, estão idolatrando o brasileiro, se ferra para ficar idolatrando pessoas, idolatrando políticos, idolatrando. Nós votamos e realmente fomos enganados, infelizmente. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Abel. Com a palavra, vereador Ildefonso.